Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós vamos estudar sobre um apóstolo, mas é um apóstolo muito conhecido por todos. Logo após a vinheta. O que é triste é que as pessoas só se lembram desse apóstolo para falar o lado negativo. As pessoas só se lembram dele por causa da incredulidade. Tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. Vamos ao tema de hoje. Tomé, ver para crer ou crer para ver? Eis a questão. Nosso texto base está em João capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu amo esse versículo. Tomé, ele tem o nome dele citado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também em Atos. Tomé, ele significa gêmeo. Alguns teólogos dizem que ele deve ter tido irmão gêmeo, mas a Bíblia não faz alusão a isto. E Tomé, ele também era conhecido como Dídimo. Dídimo é o nome grego e Tomé é o nome em aramaico. Nós vamos ver que Tomé foi um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos de Jesus. Mateus, no capítulo 10, do verso 2 ao verso 4, diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Era o nome dos 12 discípulos de Jesus. Aí nós vemos Tomé. Será que Tomé era pessimista ou ele era realista? Vamos entender. Entre ser pessimista ou ser realista, uma coisa era certa. Ele foi um homem disposto a servir a Cristo e ele foi até o fim. Isso é muito lindo porque nos mostra a perseverança de Tomé. João, no capítulo 11, verso 16, diz assim: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Vamos lembrar do contexto? Jesus estava chamando os seus discípulos para irem até onde Lázaro estava. Lázaro já havia morrido e Jesus iria lá levar vida. Oh, Jesus lindo que dá vida aos mortos, inclusive aos mortos espirituais. E Jesus chama os discípulos e fala para os discípulos que era bom os discípulos estarem com ele, para os discípulos verem que aquele que tem todo o poder, aquele que tem autoridade, era o que estava indo com eles. Vamos lembrar de João no capítulo 10, verso 39, que diz: Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Você pode perguntar para mim assim, mas o que tem a ver esse versículo? É simples assim. Jesus, ele estava na Judeia, tentaram prendê-lo, ele escapou da mão daqueles que queriam apedrejá-lo. Quando Jesus disse para os discípulos que voltaria novamente para a Judeia, os discípulos ficaram, mas como assim? Tentaram, aí a gente vê no versículo, procuraram prendê-lo e o Senhor escapou. E vamos lá de novo, vamos conferir em João 11, o verso 7 e o verso 8, para você entender melhor. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Mas é muito lindo você ver que o nosso Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E o nosso Senhor Jesus, ele veio com uma missão e ele não tinha medo de levar a missão que ele foi enviado por Deus até o fim. Aí a gente vê quando muitos teólogos falam que Tomé era pessimista.
realista, porque ele fala, ué, tentaram te prender e nós vamos lá novamente. E Tomé, ele, como muitos dos teólogos dizem que era pessimista, era porque ele estava trazendo aos discípulos que se eles fossem com Jesus, eles poderiam estar morrendo também. Mas a gente vê que outros já falam que Tomé não era pessimista, ao contrário, que Tomé era realista. Sabe quando? Quando Tomé mostra para eles que isto poderia acontecer e é verdade. Isto é trazer a realidade. Mas uma coisa, pessimista ou realista, Tomé foi disposto a ir com Jesus até o fim, porque Tomé foi com Jesus, mesmo sabendo que poderia acontecer de Jesus ser apedrejado pelos outros. Tomé, ele também se mostra um discípulo ousado. Ele perguntou a Jesus quando estava falando sobre preparar lugar, de João 14. E olha, Jesus afirmava que os discípulos sabiam para onde Jesus estava indo. E olha o que Tomé fala para Jesus. Olha que ousadia, João 14, de 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Foi a palavra do nosso Senhor Jesus. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. Aí aquele versículo que eu amo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a ousadia dele. Jesus estava afirmando que eles sabiam e ele vira e fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E aí o nosso Jesus fala para eles, fala para os discípulos, mas também Tomé era um homem desconfiado. Agora, muitos falam que ele era, na verdade, incrédulo. João, no capítulo 20, verso 24 e verso 25, é aonde marcou a passagem sobre Tomé. É aonde todos conhecem Tomé. Então, vamos lá, João 20, 24 a 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus já havia ressuscitado. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. É interessante que a gente vê que as mulheres, quando elas foram ao sepulcro, elas voltaram e elas falaram da ressurreição de Jesus. Os 2 discípulos que haviam falado com o próprio Jesus no caminho de Emaús, eles não reconheceram, depois eles entenderam que era o Senhor Jesus. Esses 2 discípulos também falaram a Tomé que Jesus havia aparecido. E é interessante que quando Jesus aparece para os discípulos falaram para Tomé, como nós vimos o Mestre. E foi justamente nesse momento que Tomé fala, se eu não ver os sinais nas mãos, não colocar o meu dedo e não colocar o meu dedo no lado aonde foi transpassado pela lança, eu de maneira nenhuma crerei. Ele criou uma condição para que ele pudesse crer que realmente Jesus havia ressuscitado. Mas o mais lindo é a gente entender que Jesus, ele conhece cada ser humano. E Jesus aparece a Tomé. E não estava somente Tomé, era para Tomé e os discípulos. João, no capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Olha que lindo, o mesmo Jesus que
Tomé conhecia vivo, aparece ressuscitado. Olha que momento que Tomé estava tendo para ver o amor de Jesus, a consideração de Jesus com os seus. Muitos, eles querem justificar Tomé. Muitos dizem que Tomé, ele falou isso para os discípulos porque ele também queria ter tido a mesma experiência, mas nós vamos ver que não é bem assim que Jesus está mostrando para Tomé. Então, quando a gente vê paz seja convosco, que saudação linda que o Senhor fala. Mas em João, no capítulo 14, verso 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu acho lindo esse versículo. Deixo-vos a paz. Imagina a situação. Independente da circunstância, das dificuldades ou da bonança, nós temos a paz do Senhor. E nós não devemos, nas circunstâncias adversas, deixar o nosso coração ficar temeroso, ficar amedrontado, ficar angustiado ou ficar agitado. E quando Jesus ele aparece para Tomé, ele não elogia a atitude de Tomé, não, como muitos querem mostrar, como muitos teólogos querem mostrar e querem falar que Tomé não duvidou da ressurreição de Jesus. Ao contrário, Jesus repreendeu a Tomé. Vamos ver João 20, verso 27, que diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então, se eu parar para pensar, pela fala dos teólogos, até seria uma fala de tentar compreender a atitude de Tomé, a atitude de alguém que queria ter a mesma experiência dos discípulos e até mesmo não se sentir inferior a nenhum deles por não ter visto a Jesus. Mas Jesus o repreendeu, e a gente vê que nisso Jesus estava mostrando que ele é onisciente, porque Jesus ficou 8 dias para aparecer novamente aos discípulos. A onisciência é justamente isso, saber de todas as coisas, conhecer os propósitos, os sentimentos, os pensamentos e a necessidade do ser humano. Vamos pegar o exemplo de Natanael. Jesus viu Natanael, Jesus sabia onde ele estava. Vamos ver o versículo, João 1, 48 a 50. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Oh, aleluias! Nós temos um estudo sobre Natanael, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí a gente vê que Natanael creu porque Jesus falou, e Jesus ele fala assim: você só está crendo porque eu falei isso? E quando a gente vê como é importante nós cremos, nós vemos, Jesus nos deixa esta mensagem, Jesus nos deixa esse alerta. Quando ele fala para Marta, quando Jesus fala para Marta, Lázaro já havia morrido. João 11 e 40. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Olha que tremendo! Você precisa crer para ver ou você precisa ver para crer? O que Jesus falou para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. É justamente isso. Mas também Jesus falou para o pai de um menino. Esse menino, ele tinha uma enfermidade, ele tinha até mesmo um ataque. Mas Jesus disse ao pai desse menino que ele foi até Jesus pedindo para Jesus curar o filho, pedindo para Jesus libertar o filho. E olha que Jesus fala para ele, Marcos 9, 23.
tudo é possível para aquele que crê. Nós vemos, é importante eu crer. É muito importante nós crermos. Paulo nos mostra em 2 Coríntios 5:7. Olha só, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Então, se você acha que você precisa ver Jesus fazendo alguma coisa, Jesus te fala hoje, é necessário você crer. Já pensou Jesus te repreender como ele repreendeu a Tomé? Então nós vemos que Tomé, quando ele ouviu Jesus falando, ele demonstrou arrependimento. João no capítulo 20, verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Olha que lindo! Tomé estava reconhecendo Jesus como Senhor. Tomé estava reconhecendo o senhorio de Jesus e Tomé estava reconhecendo que o nosso Jesus faz parte da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus é o Filho de Deus. Tomé estava naquele momento mostrando para o Senhor que ele reconhecia o Senhor como Rei, como Senhor, como filho do nosso Deus. Davi também reconhece quando ele fala no Salmo 5, verso 2, concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. É como Davi estava falando assim, eu estou suplicando ao Deus vivo, eu estou suplicando àquele que vive. E como diz o hino, e porque ele vive, nós temos esperança, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Mas Davi também fala no Salmo 140, verso 6. Eu declaro ao Senhor, tu és meu Deus. Ouve, ó Senhor, o meu clamor. Você pode declarar ao Senhor, assim como fez Davi, tu és o meu Rei, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Mas para eu falar para Deus que o Filho dele é o meu Senhor, eu preciso estar querendo estar embaixo do senhorio do nosso Jesus. Será que você tem disponibilidade para estar no senhorio de Jesus? Para enxergar Jesus como teu Senhor? Como aquele que pode todas as coisas? É muito gostoso a gente deixar Jesus agir na nossa vida. É muito importante nós queremos que seja feita a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor. Nós somos abençoados porque nós cremos, assim como fala em João 20, 29, que Jesus responde a Tomé. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, porque nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos que o Senhor ressuscitou. Nós cremos que o Senhor ascendeu ao céu. Nós cremos que o Senhor está à direita de Deus. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos na soberania do nosso Deus na nossa vida, na história, no universo. Nós somos abençoados porque nós cremos. A Maria, a mãe de Jesus, ela foi bem-aventurada porque ela creu. Lucas 1:45 diz assim, bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Será que o Senhor pode olhar para você e falar a mesma palavra? Bem-aventurado é aquela ou é aquele que acreditou, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir tudo o que ele fala. Toda a promessa dele, ele é fiel para realizar. Tomé, ele foi aquele que viu a segunda pesca maravilhosa após a ressurreição do nosso Senhor, como diz João no capítulo 21, verso 2, verso 3 e verso 6. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam.
E olha o que aconteceu. E ele lhes disse, Jesus, o Todo-Poderoso, disse a eles, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Sabe quem que reconheceu que era Jesus que estava falando com eles? Foi o João, aquele discípulo amado. Vamos começar a concluir. Segundo os historiadores, Tomé pregou na Índia, Tomé pregou na Síria e olha, todos conhecem Tomé pelo fato da incredulidade dele ter falado aquilo que ele só iria crer se ele visse. Mas aí a gente vê, isto foi um fato que chamou muita atenção, porque ele queria ver a Cristo para crer que Cristo, o Senhor Jesus, havia ressuscitado. Mas o nosso Senhor, que é misericordioso, que é bondoso, que é perdoador, ele se mostrou para aquele discípulo juntamente com os outros. E o mesmo Jesus que nos prometeu uma morada eterna, assim como Paulo, ele vem nos alertar sobre a necessidade de crermos para que possamos alcançar essa morada eterna. Segundo Coríntios 4:18, Paulo diz assim, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Olha que chamada de atenção para nós. Nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Louvado seja Deus! Nós precisamos estar com os nossos olhares fixos no autor e consumador da nossa fé. E Paulo ainda fala em Romanos 15:13, portanto, que o Deus da esperança, e eu concluo com esse versículo, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Se você for receber o que Deus tem prometido para você à medida da tua fé, você acha que você receberá alguma coisa? É muito importante nós termos isso em mente. É muito importante, assim como no nosso tema que fala é ver para crer ou é crer para ver. Eis uma questão importante, nós que servimos ao Senhor, nós andamos por fé, nós não andamos pelo que vemos, nós cremos, independente das coisas estarem acontecendo ou não, nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.